Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 25. Eles pararam junto ao tronco do carvalho, olhando para baixo. Lois mordia obsessivamente o lábio inferior. Será que temos realmente que descer aí, Ralph? Realmente? Temos. Mas por quê? O que é que vamos fazer aí? Recuperar alguma coisa que ele roubou? Matar Atropos? O quê? Além de recuperar o pente de Joe e os brincos de Lois, ele não sabia. Mas tinha certeza de que, quando chegasse a hora, ele saberia. Os dois saberiam. Acho que, por enquanto, o melhor é continuarmos andando, Lois. O raio agira como uma mão de ferro. Empurrara a árvore violentamente para um lado e abrir um grande buraco em sua base no outro. A um homem ou mulher com a visão dos vidas curtas, aquele buraco, sem dúvida, parecia escuro, e talvez um cantinho assustador, com os lados desmoronando e as raízes mal discerníveis revirando-se nas sombras densas como cobras, mas de outro modo não tinha nada em comum. Uma criança com uma boa imaginação veria mais, pensou Ralph. Aquele oco escuro na base da árvore poderia fazê-la pensar em tesouros de piratas, esconderijos de bandidos, tocas de anões malvados. Mas Ralph achava que mesmo uma criança vida curta e imaginativa não teria sido capaz de enxergar a luz fraca e vermelha que se filtrava pelas raízes da árvore e até a superfície, ou de perceber que aquelas raízes retorcidas eram na realidade degraus toscos que levavam a um lugar desconhecido e sem dúvida desagradável. Não, mesmo uma criança imaginativa não veria essas coisas, mas poderia senti-las. Certo. E em seguida, alguém dotado de cérebro daria meia volta e correria como se todos os demônios do inferno o perseguissem, como teriam feito ele e Lois se tivesse um pingo de juízo. Se não fosse pelos brincos de Lois, se não fosse pelo pente de Joey Weiser, se não fosse pelo lugar que ele perdera num desígnio, e, naturalmente, se não fosse por Ellen e possivelmente por Natalie e pelas 2.000 pessoas que iriam ao centro cívico hoje à noite. Lois tinha razão. Deviam fazer alguma coisa e, se recuassem agora, seria irremediável. E assim era a vida, pensou. A vida em que os poderes que existem amarram os pobres e confusos vidas curtas na sua roda. Agora via Clotilde Laquesis por uma lente clara de ódio, e lhe ocorreu que, se os dois estivessem ali naquele momento, teriam trocado um daqueles olhares constrangidos e em seguida se afastado alguns passos. E estariam certos em agir assim, pensou. Muito certos. Ralph, que foi que houve? Por que está tão zangado? Ele levou sua mão aos lábios e beijou-a. Não é nada. Vamos. Vamos antes que a gente perca a coragem. Ela o fitou por mais um instante e concordou. Quando Ralph se sentou, enfiando as pernas pela boca escancarada e forrada de raízes na base da árvore, ela estava bem ali ao lado dele. 2. Ralph escorregou sobre as costas pela árvore e abaixo, protegendo o rosto com a mão livre para impedir que entrasse terra em seus olhos abertos. Tentou não se alarmar quando os nós das raízes acariciaram seu pescoço e empurraram seus rins. O cheiro repugnante sob a árvore, que lembrava a jaula de um macaco, dava-lhe vontade de vomitar. Ainda foi capaz de prosseguir se enganando que se habituaria àquilo, até chegar ao fundo do buraco sob o carvalho, mas então a brincadeira acabou. Apoiou-se sobre um cotovelo, sentindo as raízes menores espetarem seu couro cabeludo e pedaços de cortiça pendurados fazerem cócegas em suas bochechas e pôs para fora todo o café da manhã que restava em seu estômago. Ouviu Lois fazer a mesma coisa à sua esquerda. Uma torneira horrível passou por sua cabeça como uma onda quebrando. O mau cheiro era tão intenso que era praticamente mastigável, e ele viu o resíduo vermelho que tinham rastreado até aquele lugar de pesadelos sob a árvore espalhar-se por suas mãos e braços. Olhar para aquela coisa já fora bastante ruim, mas ver-se mergulhado nela, meu Deus! Alguma coisa tateou em direção à sua mão e ele quase entrou em pânico até perceber que era Lois. Entrelaçou seus dedos nos dela. Ralph, suba um pouquinho. É melhor. Dá para respirar. Ele compreendeu imediatamente o que Lois queria dizer e teve de se refrear, puxar-se para baixo no último instante. Caso contrário, teria subido a escala da percepção como um foguete a toda velocidade. O mundo oscilou e, de repente,
Parecia haver um pouquinho mais de luz no buraco fétido. E um pouquinho mais de espaço também. O cheiro não desapareceu, mas se tornou tolerável. Agora era como estar numa pequena barraca fechada e apinhada de gente de pés sujos e sovacos suados. Uma coisa nada agradável, mas com que se podia conviver, pelo menos por algum tempo. Repentinamente, Ralph imaginou o mostrador de um relógio de bolso com ponteiros que se moviam demasiado rápido. Melhorara sem aquele cheiro horrível tentando adentrar sua garganta e sufocá-lo, mas o lugar continuava a ser perigoso. Suponha que se saísse dali na manhã seguinte e não tivesse sobrado nada do centro cívico, exceto um buraco fumegante na Main Street. E isso podia acontecer. Manter a noção do tempo ali embaixo, tempo vida curta, vida longa ou vida eterna, era impossível. Ele deu uma espiada no relógio, mas não adiantou nada. Devia tê-lo acertado antes, mas se esquecera. Deixa pra lá, Ralph. Não há nada que você possa fazer, então deixa pra lá. Tentou e, ao tentar, ocorreu-lhe que o velho Dor tinha estado 100% certo no dia em que Ed colidira com a picape da firma de jardinagem do West Side. Era melhor não se intrometer em assuntos de longa data. No entanto, ali estavam o Peter Pan mais velho do mundo e a Wendy mais velha do mundo, escorregando pelo oco de uma árvore mágica até um submundo pegajoso que nenhum dos dois queria ver. Lois olhava para ele, o rosto pálido e iluminado por aquela luz vermelha doentia, os olhos expressivos cheios de medo. Ele viu fios escuros em seu queixo e se deu conta de que era sangue. Ela parara de apenas mordiscar o lábio, passara a arrancar pedacinhos dele. Ralph, você está bem? Consigo me enfiar no oco de um velho carvalho com uma moça bonita e você ainda pergunta? Estou ótimo, Lois, mas acho que é melhor nos apressarmos. Certo. Ralph tateou mais abaixo com o pé e firmou-o numa raiz nodosa. Ela aguentou seu peso e ele escorregou por uma rampa rochosa, espremendo-se sob outra raiz e trazendo Lois pela cintura. A saia subiu até as coxas, e Ralph pensou mais uma vez, brevemente, em Chuck Ergestrom e sua varinha safada. Achou graça, mas ao mesmo tempo se exasperou de ver Lois tentando puxar a saia para baixo. Sei que uma senhora tenta manter a saia composta sempre que possível, mas acho que a regra vai para o espaço quando se está escorregando pela escada de um anão no oco de um carvalho, certo? Ela respondeu com um sorrisinho constrangido e amedrontado. Se tivesse adivinhado o que iríamos fazer, teria vestido calças compridas. Pensei que só íamos até o hospital. Se eu tivesse adivinhado o que íamos fazer, pensou Ralph, teria vendido os meus títulos, assustasse ou não o mercado, e estaríamos no avião rumando para o Rio, minha querida. Sentiu o caminho com outro pé, muito consciente de que se escorregasse, provavelmente iria acabar em algum lugar fora do alcance da defesa civil de Derry. Pouco acima de seus olhos, uma minhoca vermelha meteu a cabeça para fora da terra e deixou cair uns grãozinhos na testa de Ralph. Por um tempo que lhe pareceu uma eternidade, ele não sentiu nada. Então seu pé encontrou madeira lisa. Não era a raiz desta vez, mas algo parecido com um degrau de verdade. Ele se deixou escorregar, ainda segurando Lois pela cintura, e esperou para ver se o lugar em que firmara o pé aguentaria ou se partiria sob o peso dos dois. Aguentou e era suficiente largo para Lois e ele. Ralph olhou para baixo e descobriu que estavam no primeiro degrau de uma escada estreita que descia em curva para a escuridão avermelhada. Fora construída para, e talvez por, uma criatura bem mais baixa que os dois, o que os obrigava a se curvar. Mas ainda era melhor do que o pesadelo dos últimos minutos. Ralph olhou para a cunha irregular de luz solar no alto, os olhos espiando de um rosto manchado de suor e terra com expressão de mudo desejo. A luz do dia nunca lhe parecera tão gostosa e distante. Virou-se para Lois e fez um sinal com a cabeça. Ela apertou sua mão e retribuiu o aceno. Curvados, encolhendo-se cada vez que uma raiz batia em seus pescoços e costas, começaram a descer a escada. 3. A descida pareceu interminável. A luz vermelha tornou-se mais clara, o mau cheiro de átropos mais forte. E Ralph sabia que os dois estavam subindo enquanto desciam. Era isso ou ser esmagado pelo cheiro. Continuou a dizer a si mesmo que estavam fazendo o que tinham de fazer e que devia haver um apontador numa operação dessa envergadura. Alguém que lhes desse um toque se e quando o tempo estivesse terminando. Mas ainda assim, ele não parava de se preocupar. Porque talvez não houvesse um apontador ou um juiz,
ou uma equipe de bandeirinhas de camisas listradas. Não se aceitam mais apostas, dissera Cloto. Nem bem Ralph começara a imaginar se a escada desceria até o inferno, ela terminou. Um corredorzinho revestido de pedra, que não tinha mais de 1 metro de altura e 6 de comprimento, levava a um portal em arco. Para além, a luz vermelha pulsava e se intensificava como o reflexo luminoso de um forno aberto. Vamos, Lois, mas prepare-se para o que der e vier. Prepare-se para ele. Ela concordou com um aceno, repuxou a anágua torta e caminhou ao seu lado pela passagem estreita. Ralph chutou algo que não era uma pedra e abaixou-se para pegá-lo. Era um cilindro vermelho de plástico, mais largo numa ponta do que na outra. Levou um instante para perceber o que era. O punho de uma corda de pular. 369, querido. O ganso bebeu vinho. Não se meta no que não é da sua conta, vida curta. Atropos dissera, mas ele se metera. E a razão não fora apenas o que os doutorizinhos carecas chamavam de cata um pouco. Deixara-se envolver, porque as coisas que Atropos andava tramando eram de sua conta, ainda que o sacaninha pensasse o contrário. Derry era sua cidade, Lois Chase era sua amiga, e Ralph descobriu em seu íntimo um sincero desejo de fazer o Dr. número 3 se arrepender de um dia ter visto os brincos de brilhantes de Lois. Atirou longe o punho da corda de pular e recomeçou a andar. Logo em seguida, ele e Lois cruzaram o arco e simplesmente estacaram ali, contemplando o apartamento subterrâneo de Atropos. Com os olhos muito abertos e as mãos dadas, pareciam mais que nunca crianças num conto de fadas. Não Peter Pan e Wendy, mas João e Maria, diante da casa de açúcar da feiticeira, depois de passar dias vagando perdidos pela floresta. 4. Ah, Ralph! Meu Deus, Ralph, você está vendo? Psiu, Lois, psiu. Bem à sua frente, havia um cômodo apertado que parecia ser uma combinação de cozinha e quarto de dormir. O lugar era ao mesmo tempo sórdido e arrepiante. No centro do cômodo, havia uma mesa baixa e redonda que Ralph concluiu ser a metade de um barril. Sobre a mesa, os restos de uma refeição. Um mingau cinzento e azedo que lembrava miolos liquefeitos congelados em uma sopeira. Havia uma única cadeira desmontável, suja. À direita da mesa, um vaso sanitário primitivo formado por um tambor de aço enferrujado e um assento equilibrado em cima. O cheiro que subia da peça era incrivelmente repugnante. A única decoração do apartamento era um espelho de corpo inteiro com moldura de latão preso a uma parede. A superfície tão escurecida pelo tempo que o Ralph e a luz que ele refletiu pareciam boiar em uns 3 metros de água. À esquerda do espelho, achava-se um leito tosco improvisado com um colchão imundo e um saco de juta cheio de palha ou penas. O travesseiro e o colchão rescindiam aos suores noturnos da criatura que os usava. Os sonhos guardados naquele travesseiro de saco me levariam à loucura, pensou Ralph. Em algum lugar, só Deus sabia quantos metros mais para o fundo da terra, uma água pingava produzindo um ruído oco. No extremo oposto do apartamento havia outro arco, mais alto, pelo qual se divisava uma área surreal de armazenamento. Ralph chegou a piscar 2 ou 3 vezes para se certificar de que realmente estava vendo o que imaginava estar vendo. Não resta dúvida de que é aqui, Ralph pensou. Seja lá o que viemos buscar, está aqui. Lois começou a se aproximar do segundo arco como se estivesse hipnotizada. Sua boca tremia de desânimo, mas seus olhos estavam cheios de irresistível curiosidade. Era a mesma expressão, não havia dúvida, que havia no rosto da mulher do Barba Azul quando usou a chave para abrir a porta do quarto que o marido lhe proibira. Ralph subitamente teve a certeza de que Atropos se encontrava escondido logo à entrada do arco, brandindo o bisturi enferrujado. Precipitou-se atrás de Lois e a deteve antes que pudesse entrar. Agarrou-a pelo braço, depois levou um dedo aos lábios e sacudiu a cabeça negativamente antes que ela pudesse falar. Agachou-se com os dedos de uma mão apoiados no chão de terra abatida, numa pose de corredor que aguarda o tiro de partida. Então atravessou o arco de um salto, sentindo prazer na pronta resposta de seu corpo mesmo num momento como aquele, caiu sobre o ombro e rolou. Seu pé bateu numa caixa de papelão, derrubando-a e despejando uma mistura de objetos. Luvas e meias desencontradas, livros velhos, um par de bermudas, uma chave de fenda manchada de castanho avermelhado, talvez tinta, talvez sangue, na haste de aço.
Ralph ficou de joelhos e olhou para Lois às suas costas, que continuava parada no arco, observando-o com as mãos fechadas sob o queixo. Não havia ninguém do outro lado do arco, e realmente não havia espaço para mais ninguém. Havia, sim, mais caixas empilhadas de cada lado. Ralph leu os dizeres impressos com uma certa perplexidade e admiração. Jack Daniels, Gilbey's, Smirnoff, J.B. Atropos, ao que parecia, gostava tanto de caixas de bebidas quanto qualquer pessoa que não suportava a ideia de jogar nada fora. Ralph, estamos seguros? A palavra era uma piada, mas ele confirmou com a cabeça e lhe estendeu a mão. Lois correu para ele, ao mesmo tempo repuxando a anágua com força mais uma vez, espiando a toda volta com crescente assombro. Parado do outro lado do arco, no apartamentinho deprimente de Atropos, o depósito parecera grande. Agora, ali dentro, Ralph descobriu que se estendia muito além. Áreas daquelas dimensões em geral eram chamadas de armazéns. Havia corredores entre grandes pilhas precárias de sucata. Somente o material junto à porta estava em caixas. O restante fora empilhado de qualquer jeito, criando um espaço que era 2/5 labirinto e 3/5 arapuca. Ralph concluiu que mesmo armazém era uma palavra demasiado restrita. Isto era um subúrbio subterrâneo, e Atropos podia estar escondido em qualquer lugar, e se estivesse, provavelmente estaria à espreita. Lois não perguntou o que estavam vendo. Ralph leu em sua expressão o que ela já sabia. Quando falou, foi num tom sonhador que disparou um calafrio pelas costas de Ralph. Ele deve ser muito velho, Ralph. É, muito velho. Entrando uns 20 metros pelo armazém, que estava iluminado pela mesma luz fraca, vermelha e difusa da escada, Ralph viu uma grande roda com raios em cima de uma cadeira de espaldar de vime que, por sua vez, se assentava sobre uma velha prensa de passar roupa. A visão daquela roda produziu nele um calafrio mais profundo. Era como se a metáfora pela qual somente ia apelar a fim de compreender o conceito de cá tivesse se materializado. Reparou na fita de ferro enferrujado que contornava a circunferência externa da roda e percebeu que provavelmente pertencera a uma daquelas bicicletas do fim do século passado, com aparência de velocípedes exageradamente grandes. É uma roda de bicicleta, sim, e deve ter no mínimo uns 100 anos, pensou. A constatação levou a pensar no número de pessoas, milhares ou dezenas de milhares, que morreram em Derry e arredores desde que Atropos trouxera aquela roda ali para baixo. E desses milhares, quantas teriam sido mortes do acaso? E até que época do passado ele remontaria? A quantas centenas de anos? Naturalmente não havia como calcular. Talvez até o início dos tempos, quando quer que tivesse sido. Durante todo esse tempo, ele tirara uma lembrancinha de cada pessoa com quem interferira. E ali estavam, todas. Ralph! Ele se virou e viu que Lois tinha as mãos estendidas. Em uma, segurava o chapéu Panamá faltando uma meia-lua na aba. Na outra, o pentinho preto, do tipo que se compra em qualquer loja de conveniências por $1,29. Aderia ao pente um fantasmagórico brilho laranja, o que não surpreendeu a Ralph. Cada vez que o dono o usara, o pente devia ter atraído um pouco daquela luminosidade tanto da aura quanto do fio de balão, como se fosse uma caspa. Tampouco lhe surpreendeu encontrar o pente com o chapéu de McGovern. A última vez que vira os dois objetos, estavam juntos. Lembrava-se do sorriso sarcástico de Atropos ao tirar o chapéu com um gesto largo e fingir pentear a cabeça pelada. Então ele deu um salto no ar e bateu os calcanhares. Lois estava apontando para uma velha cadeira de balanço com o pé quebrado. O chapéu estava bem ali no assento, com o pente por baixo. É do Sr. Weiser, não é? É. Ela o entregou imediatamente a Ralph. Fique com ele. Não sou tão amalucada quanto Bill sempre pensou, mas às vezes perco as coisas. E se perdesse isso, nunca mais me perdoaria. Ralph aceitou o pente, começou a metê-lo no bolso traseiro, então lembrou-se da facilidade com que Atropos o roubara do mesmo lugar. Fora mais fácil do que escorregar no gelo. Guardou-o no bolso dianteiro das calças e voltou-se outra vez para Lois, que contemplava o chapéu mordido de McGovern com a admiração pesarosa de um Hamlet contemplando o crânio do velho amigo Yorick. Quando ergueu a cabeça, Ralph viu lágrimas em seus olhos. Ele adorava esse chapéu.
Achava que ele dava um ar galante e jovial. Não dava. Ele continuava com o ar de Bill. Mas ele achava que dava, e isso é o que importava. Você não concorda, Ralph? Concordo. Ela atirou o chapéu de volta ao assento da cadeira de balanço e virou-se para examinar uma caixa de roupas com aspecto de usadas. Assim que virou as costas para Ralph, ele se agachou para espiar debaixo da cadeira, na esperança de vislumbrar um brilho facetado na obscuridade. Se o chapéu de Bill e o pente de Joe estavam ali, quem sabe os brincos de Lois? Não havia nada sob a cadeira de balanço, exceto poeira e uma botinha de bebê de tricô rosa. Devia ter imaginado que seria fácil demais, pensou Ralph, pondo-se de pé outra vez. Sentiu-se subitamente exausto. Tinham encontrado o pente de Joe sem nenhum problema, o que era bom. Mais do que bom. Ralph, porém, receava que fora um caso extraordinário de sorte de principiante. Ainda tinha os brincos de Lois com que se preocupar. E seja lá o que tinham vindo fazer ali, é claro. E o que seria? Ele não sabia. E se alguém lá em cima estava mandando instruções, não estava captando nada. Lois, você tem alguma ideia? Psst. Que foi? Lois, é ele? Não. Fique quieto, Ralph. Fique quieto e escute. Ele escutou. A princípio não ouviu nada. Então a sensação de contração, a piscadela, manifestou-se em sua cabeça. Dessa vez foi muito lenta, muito cautelosa. Subiu um pouquinho, leve como uma pena soprada por uma corrente morna de ar. Percebeu um gemido baixo, como uma porta que não parasse de ranger. Havia algo familiar no gemido, não no som em si, mas nas associações que provocava. Era como um alarme contra roubos ou um detector de fumaça. Está nos dizendo onde se encontra. Está nos chamando. Lois agarrou sua mão com dedos gelados. É isso, Ralph. É isso que estamos procurando. Você está ouvindo? Claro que estava. Mas, fosse o que fosse, não tinha a menor relação com os brincos de Lois. E sem os brincos de Lois, ele não abandonaria este lugar. Vamos, Ralph, vamos. Temos que encontrá-lo. Ralph deixou que ela o conduzisse mais para o fundo do armazém. As lembranças de Atropos empilhavam-se no mínimo 1 metro acima de suas cabeças, na maior parte dos lugares. De que maneira um molusco como ele conseguira fazer isso, Ralph não fazia ideia. Talvez por levitação. Mas o resultado prático é que ele não demorou a perder o senso de direção enquanto giravam, viravam e ocasionalmente pareciam retroceder. Só o que sabia ao certo é que o volume do gemido não parava de crescer em seus ouvidos. Quando começaram a se aproximar de sua origem, transformou-se num zumbido de inseto que Ralph achou cada vez mais desagradável. Esperou virar um canto e deparar com um gafanhoto gigante, encarando-o com inexpressivos olhos castanhos escuros do tamanho de uma laranja. Embora as auras individuais dos objetos que enchiam o armazém tivessem enfraquecido como o aroma de pétalas comprimidas entre as páginas de um livro, elas continuavam presentes sob o cheiro desagradável de Atropos. E no presente nível de percepção, com todos os sentidos requintadamente despertos e aguçados, era impossível não sentir as auras e ser afetado por elas. Os despojos mudos dos mortos pelo acaso eram ao mesmo tempo terríveis e patéticos. O lugar era mais do que um museu ou uma toca de ratazana. Ralph compreendeu. Era uma igreja profana onde Atropos tomava sua versão da comunhão. A tristeza era o pão e as lágrimas o vinho. Este percurso hesitante pelos corredores em zigue-zague era uma experiência horripilante, quase destrutiva. Cada virada não de toda ao acaso apresentava uma nova centena de objetos que Ralph desejava nunca ter visto nem ter que guardar na lembrança. Cada um emitiu seu gritinho de surpresa e dor. Nem precisava se perguntar se Lois sentiu o mesmo. Ela soluçava baixinho e continuamente ao seu lado. Ali se encontrava o trenó danificado de uma criança, com a corda de puxar ainda pendurada no volante. O menino a quem pertencia morrera de convulsões num dia gelado de janeiro de 1953. Ali, a batuta de uma baliza enrolada em espirais roxas e brancas de papel crepe, as cores da Grant Academy, fora estrupada e golpeada com uma pedra até morrer no outono de 1967. Seu assassino, que jamais fora apanhado, escondera seu corpo numa pequena gruta onde seus ossos, juntamente com os ossos de outras 2 infelizes, ainda jaziam. Ali o camafeu de uma mulher que fora atingida por um tijolo
quando seguia pela Main Street para comprar o último número da Vogue. Se tivesse saído de casa 30 segundos antes ou depois, não teria lhe acontecido nada. Ali, o facão de caça de um homem morto num acidente durante uma caçada em 1973. Ali, a bússola de um escoteiro que caíra e quebrara o pescoço quando excursionava pelo Monte Katahdin. O tênis de um garotinho chamado Gage Creed, atropelado por um caminhão-tanque que passava em alta velocidade pela Estrada 15 em Ludlow. Anéis e revistas, chaveiros e guarda-chuvas, chapéus e óculos, chocalhos e rádios. Pareciam objetos diversos, mas Ralph achou que na realidade se assemelhavam. A voz fraca e doída de gente que se vira cortada na peça no meio do segundo ato, quando ainda estavam aprendendo as falas para ensaiar o terceiro. Gente que fora removida antes de terminar seu trabalho ou cumprir suas obrigações. Gente cujo único crime fora nascer no acaso e ter atraído o olhar de um lunático com um bisturi enferrujado. Lois soluçando. Tenho ódio dele. Tenho tanto ódio dele. Ralph entendia o que ela queria dizer. Uma coisa era ouvir Clote Laquesis dizer que Atropos também fazia parte do cenário geral e podia até servir um desígnio superior. Outra bem diferente era ver o boné desbotado do Boston Bruins, cujo dono, um garotinho, caíra pelo acesso coberto de mato de um porão e morrera no escuro. Morrera em agonia. Morrera sem voz depois de passar 6 horas gritando pela mãe. Ralph esticou o braço e tocou brevemente o boné. O nome do garotinho era Billy Weatherby. Seu último pensamento fora um sorvete. A mão de Ralph apertou a de Lois. Ralph, que é? Posso ouvir seus pensamentos. Tenho certeza de que posso. Mas é o mesmo que ouvir alguém sussurrando baixinho. Estava pensando na vontade que sinto de arrebentar a cara daquele filho da puta, Lois. Talvez pudéssemos lhe ensinar o que é passar a noite acordado. O que é que você acha? Ela apertou com mais força a mão de Ralph. Concordou com um aceno de cabeça. 5. Chegaram a um lugar onde o estreito corredor por onde seguiam ramificava-se em 2 caminhos. O zumbido baixo e contínuo vinha do caminho da esquerda e, pelo som, não vinha de muito longe tampouco. Agora tornou-se impossível os 2 prosseguirem lado a lado, e à medida que andavam em direção ao fim, a passagem se estreitava ainda mais. Ralph finalmente foi obrigado a andar de lado. O resíduo avermelhado que Atropos deixava por onde passara era muito copioso ali. Pingava das pilhas desordenadas de lembranças e formavam pequenas poças no chão sujo. Lois segurava a mão de Ralph num aperto quase doloroso, mas ele não se queixou. É como no centro cívico, Ralph. Ele passa muito tempo aqui. Ralph assentiu. A pergunta era com quem o Sr. A vinha se encontrar nesse corredor. Estavam quase chegando ao fim que uma sólida parede de trastes bloqueava, impedindo-o de ver o que produzia aquele ruído. O zumbido agora começava a enervá-lo. Era como ter uma mutuca presa na cabeça. Ao se aproximarem do fim da passagem, sentiu uma certeza crescente de que a coisa que procuravam se achavam do outro lado da barreira de trastes. Portanto, teriam que retroceder e procurar outro caminho, ou estourar a parede. As 2 opções talvez consumissem mais tempo do que dispunham. Ralph sentiu o desespero lhe morder o fundo da mente. Mas o corredor não terminava. Do lado esquerdo, havia uma passagem por baixo de uma mesa de jantar atulhada de pratos e pilhas de papel verde e... Papel verde? Não era bem isso. Pilhas de dinheiro. Notas de 10, 20 e 50 dólares empilhadas descuidada e profusamente sobre os pratos. Havia uma maçaroca de notas de 100 numa molheira rachada e um rolo de notas de 500 espreitando ebriamente de um empoeirado cálice de vinho. Ralph! Meu Deus, tem uma fortuna aqui. Ele não estava olhando para a mesa, mas para outra parede da passagem. O último 1,5 metros fora erguido com maços fechados de notas verde-cinza à guisa de tijolos. Encontravam-se numa passagem literalmente feita de dinheiro, e Ralph descobriu que agora podia responder a outra pergunta que o incomodava. Onde Ed arranjava a grana? Era Atropos quem nadava em grana, mas Ralph tinha a impressão de que nem assim o carequinha filho da mãe conseguia arranjar namoradas. Curvou-se um pouco para espiar melhor a passagem sob a mesa. Aparentemente havia mais um aposento do outro lado, muito pequeno. Ali uma luz vermelha aumentava e diminuía lentamente de intensidade como o pulsar de um coração, produzindo reflexos irregulares em seus sapatos.
Ralph apontou, então olhou para Lois. Ela sentiu. Ele se ajoelhou e engateou por baixo da mesa carregada de dinheiro, até o santuário que Atropos erguera em torno da coisa no chão, ao centro. Era o que tinham vindo buscar, não restava a menor dúvida em sua mente, mas não fazia ideia do que era. O objeto, do tamanho da bolinha de gude que as crianças chamam de bilha, encontrava-se envolto em um saco mortuário tão impenetrável quanto o miolo de um buraco negro. Oh, fantástico! Maravilhoso! E agora? Ralph, você está ouvindo alguém cantar? Muito baixinho? Ele a olhou duvidando, depois espiou a toda a volta. Já estava odiando aquele lugar apertado, e embora não fosse claustrofóbico por natureza, começava agora a sentir uma vontade desesperada de sair dali e infiltrar-se em seus pensamentos. Uma voz muito clara falou dentro de sua cabeça. Não é só o que quero, Ralph. É do que preciso. Farei o máximo para acompanhá-lo. Mas se você não terminar logo, seja lá o que veio fazer aqui, não vai fazer a menor diferença o que você ou eu desejamos. Vou simplesmente assumir o comando e correr feito louca. O terror controlado daquela voz não surpreendeu, porque o lugar era realmente horrível. Não era um aposento mais fundo de um longo poço cujas paredes circulares eram feitas de refugos e objetos roubados. Torradeiras, banquinhos, rádios-relógios, máquinas fotográficas, livros, engradados, sapatos, ancinhos. Balançando quase diante dos olhos de Ralph, havia um saxofone velho num tirante corroído com a palavra Jake impressa em pedrinhas embaçadas de poeira. Ralph esticou o braço para agarrá-lo, querendo afastar aquela droga do seu rosto. Mas logo imaginou a remoção desse único objeto provocando uma avalanche que faria as paredes desabarem sobre eles, soterrando-os vivos. Recolheu a mão. Ao mesmo tempo, abriu a cabeça e os sentidos o máximo que pôde. Por um instante, pensou ter ouvido realmente alguma coisa. Um suspiro baixo, como um sussurro do oceano em uma concha, mas em seguida passou. Se há vozes aqui, não consigo ouvi-las, Lois. Aquela droga está abafando tudo. Ele apontou para o objeto no meio do círculo, de um negror que ultrapassava qualquer concepção anterior de negro. Um saco mortuário que era a apoteose de todos os sacos mortuários. Mas Lois sacudiu a cabeça. Não está abafando, está secando tudo. Ela olhou para a coisa negra e barulhenta com nojo e horror. Aquela coisa está sugando a vida de tudo que há empilhado à sua volta. E está tentando sugar a vida da gente também. Claro que está. Agora que Lois o expressava em voz alta, Ralph podia sentir o saco mortuário, ou o objeto que ele continha, puxando algo bem no fundo de sua mente, tentando arrancá-la, torcendo-a, sacudindo-a, tentando extraí-la como um dente de seu alvéolo rosado. Tentando sugar a vida deles? Chegara perto, mas ainda não era isso. Ralph não achava que eram suas vidas que a coisa dentro do saco mortuário queria, nem suas almas. Não era bem isso. Era a sua energia vital que aquilo queria, o seu cá. Os olhos de Lois se arregalaram quando ela captou este pensamento, e então se desviaram para um ponto um pouco além do seu ombro direito. Ela se curvou para a frente de joelhos e esticou o braço. Lois, eu não faria isso. Você poderia desmoronar tudo a nossa... Tarde demais. Ela puxou alguma coisa, contemplou-a com horror e então estendeu-a para Ralph. Ainda está vivo. Tudo o que está aqui ainda está vivo. Não sei como pode ser, mas é, de alguma forma é. Mais debilitados. Por que estão assim? O que ela lhe estendia era um pequeno tênis branco de mulher ou de criança. Quando Ralph o recebeu, ouviu-o cantar baixinho numa voz distante. O canto era solitário como o vento de novembro numa tarde nublada, mas ao mesmo tempo incrivelmente doce. Um antídoto para o zurro interminável da coisa negra no chão. E era uma voz conhecida. Ele tinha certeza disso. Havia uma mancha marrom na ponta do tênis. Ralph, a princípio, pensou que era achocolatado. Então reconheceu o que realmente era. Sangue seco. Naquele instante, viu-se de novo do lado de fora do mercadinho, amparando Nete, antes que ele a deixasse cair. Lembrava-se do jeito com que Ellen trocara os pés, como tropeçara para trás e se apoiara na porta do mercadinho como um bêbado em um poste, estendendo as mãos para ele. Dá meu bebê. Dá, Anneli. Ele conhecia a voz porque era a voz de Ellen. O tênis estivera em seu pé naquele dia, e os respingos de sangue na ponta tinham caído do nariz amassado de Ellen ou de sua face dilacerada. O objeto cantava sem parar.
Sua voz não chegava a desaparecer sob o zunido da coisa no saco mortuário. E agora que os ouvidos de Ralph, ou que desempenhassem tal função no mundo das auras, estavam inteiramente abertos, ele podia ouvir as outras vozes de todos os outros objetos. Cantavam como um coro perdido, vivos, cantando. Eles podiam cantar, todas as coisas que enchiam essas paredes podiam cantar, porque seus donos podiam cantar. Seus donos continuavam vivos. Ralph ergueu a cabeça e desta vez reparou que, enquanto alguns objetos que viam eram velhos, o saxofone, por exemplo, muitos eram novos. Não havia rodas de bicicleta do fim do século nessa pequena alcova. Viu 3 rádios relógios, todos 3 digitalizados. Um aparelho de barbear que parecia quase sem uso. Um batom que ainda conservava a etiqueta de preço da Rite Aid. Lois, Atropos tirou essas coisas das pessoas que vão estar no centro cívico hoje à noite, não foi? Foi, com certeza. Ele apontou para o casulo negro berrando no chão, quase abafando a cantoria a toda a volta, abafando-a enquanto se alimentava dela. E seja qual for o conteúdo daquele saco mortuário, ele tem alguma relação com o que Cloto e Laquese chamaram de cordão mestre. É a coisa que une todos esses diferentes objetos, todas essas diferentes vidas. Que as torna catete. É isso mesmo. Ralph devolveu o tênis a Lois. Isto vai conosco quando formos. É da Ellen. Eu sei. Lois contemplou-o por um instante, então fez uma coisa que Ralph achou extremamente inteligente. Desfez 2 laçadas dos cordões e amarrou o tênis no pulso esquerdo como se fosse um bracelete. Ele se aproximou um pouquinho mais do saquinho mortuário e se curvou. Aproximar-se foi penoso e se manter-se próximo ainda mais. Era mesmo que colocar o ouvido contra a carcaça do motor de uma perfuratriz funcionando com toda a estridência ou encarar uma luz forte sem apertar os olhos. Desta vez, o zunido pareceu encerrar palavras, as mesmas que ouvira ao se aproximarem da borda do saco mortuário em torno do centro cívico. Fora daqui. Se manda. Chispa. Ralph tampou os ouvidos com as mãos por um momento, o que naturalmente não adiantou nada. Os sons, na realidade, não vinham de fora. Ele baixou as mãos e olhou para Lois. Que é que você acha? Alguma ideia sobre o próximo passo? Não sabia exatamente o que esperava dela, mas de certo não era a resposta rápida e positiva que obteve. Abra o saco e tire o que está dentro, e faça isso depressa. Essa coisa é perigosa. Além do mais, pode estar chamando Atropos. Já pensou nisso? Dando com a língua nos dentes sobre Joãozinho, como fez a galinha na história do pé de feijão mágico. Ralph de fato chegara a considerar a possibilidade, embora não tivesse feito em termos tão veemente. Certo, pensou. Abra o saco e retire o prêmio. Só tem uma coisa. Como é que se faz isso? Lembrou-se do raio que lançara contra Atropos quando o desgraçadinho tentara atrair Rosalie para o outro lado da rua. Um bom truque, mas uma coisa daquelas poderia fazer mais mal do que bem ali. E se ele volatilizasse a coisa que deveriam levar? Acho que você não pode fazer isso. Certo, muito justo. Aliás, ele também não achava que eu pudesse fazer. Quando se está cercado de pertences de gente que poderia estar morta ao raiar do sol no dia seguinte, assumir riscos parecia uma péssima ideia. Uma ideia insensata. Não estou precisando de um raio, mas de um bom par de tesouras, como as que Cloto e Laquese usam para... Ele arregalou os olhos para Lois, admirado com a clareza da imagem. Não sei o que foi que você acabou de pensar, mas ande logo e faça isso. 6. Ralph baixou os olhos para a mão direita. A mão da qual as rugas e as primeiras deformações da artrite agora tinham desaparecido. A mão que estava envolta em uma luminosa coroa de luz azulada. Sentindo-se um pouco tolo, dobrou os 2 últimos dedos contra a palma e esticou os 2 primeiros, pensando numa brincadeira que costumava fazer na infância. Pedra quebra tesoura, tesoura corta papel, papel cobre pedra. Que seja tesoura, pensou. Preciso de uma tesoura. Me ajude. Nada. Olhou para Lois e viu que ela o observava com uma serenidade que por alguma razão o aterrorizava. Ah, Lois, se você ao menos soubesse, pensou. E então varreu o pensamento de sua mente. Porque tinha sentido alguma coisa, não tinha? Tinha, alguma coisa. Desta vez, ele não formou palavras em sua mente, mas uma imagem.
Não a tesoura que Cloto usara para despachar Jimmy V, mas a tesoura de aço do costureiro de sua mãe. Lâminas longas e estreitas que afinam até as pontas quase tão afiadas quanto a de uma faca. Ao intensificar sua concentração, conseguiu ver até as 2 palavrinhas minúsculas gravadas no metal abaixo do pino central. Chefe de Steel. E agora sentia de novo a coisa em sua mente. Não era uma piscadela desta vez, mas um músculo, imensamente forte, flexionando-se devagarinho. Ele fixou o olhar nos dedos e mentalmente fez a tesoura abrir e fechar. Ao mesmo tempo, abriu e fechou lentamente os dedos, formando um V que aumentava e diminuía. Sentiu então a energia que tirara do Nirvana Boy e do vagabundo nos pátios da ferrovia, primeiro convergir para sua cabeça e depois descer pelo braço direito até os dedos como uma cãibra. A aura que envolvia os 2 primeiros dedos da mão direita que ele esticara começou a se adensar e a se alongar. Assumiram a forma fina de lâminas. Ralph esperou até eles crescerem uns 10 centímetros além das unhas, e então experimentou movimentá-los. As lâminas abriram e fecharam. Isso, Ralph. Corte. Certo. Não podia se dar ao luxo de demorar fazendo experiências. Sentia-se como uma bateria de um carro do qual se exige que acione um motor muito maior do que sua capacidade. Sentia toda a sua energia, a que pedir emprestada e a própria, correr pelo seu braço direito até as lâminas. Não poderia durar muito. Ele se curvou para a frente, os dedos juntos no gesto de quem aponta, e mergulhou a ponta da tesoura no saco mortuário. Concentrara-se com tanto empenho para criar e manter a tesoura que parara de ouvir aquele zumbido rouco e constante, pelo menos conscientemente. Mas quando a ponta da tesoura mergulhou na pele negra, o saco mortuário repentinamente reciclou-se e emitiu um som agudo em que se mesclavam a dor e o medo. Ralph viu respingos de uma gosma grossa e escura escorrer do saco para o chão. Parecia catarro de gente doente. Ao mesmo tempo, ele sentiu a demanda de energia dentro dele praticamente dobrar. Percebeu que podia vê-la. Sua própria aura descia pelo braço direito e pelas costas da mão em ondas lentas e peristálticas. E podia senti-la enfraquecer em torno do resto do corpo à medida que sua proteção essencial afinava. Depressa, Ralph. Ande logo. Ele fez um esforço sobre-humano para abrir os dedos. As lâminas de brilho azulado também abriram, produzindo um pequeno rasgo no ovo negro. O saco berrou e 2 relâmpagos vermelhos riscaram sua superfície. Ralph juntou os dedos e observou a tesoura fechar as lâminas e cortar um tecido denso e negro que era parte casca, parte carne. Ele soltou uma exclamação. Não era bem dor o que sentia, mas uma sensação de terrível cansaço. Sangrar até a morte deve ser assim, pensou. Alguma coisa dentro do saco produziu um reflexo dourado. Ralph reuniu todas suas forças e tentou abrir os dedos para fazer outro corte. A princípio, pensou que não conseguiria. Os dedos pareciam estar colados com araldite. Então eles se afastaram, aumentando o talho. Agora ele podia quase ver o objeto lá dentro. Algo pequeno, redondo e brilhante. Na realidade, só pode ser uma coisa, ele pensou. E então, repentinamente, seu coração disparou no peito. As lâminas azuis piscaram. Lois, me ajude. Ela segurou seu pulso. Ralph sentiu a energia rugir dentro dele em volts renovados. Observou, perplexo, a tesoura tornar-se solidificar. Agora apenas uma das lâminas era azul. A outra era cinza pérola. Lois gritava dentro de sua cabeça. Corte! Corte agora! Ele tornou a juntar os dedos e, desta vez, as lâminas cortaram o saco mortuário de fora a fora. O saco emitiu um último grito vacilante. Ficou totalmente vermelho e desapareceu. As tesouras que se projetavam das pontas dos dedos de Ralph sumiram de vez. Ele fechou os olhos por um momento, repentinamente consciente de que grandes gotas mornas de suor escorriam pelo seu rosto como lágrimas. No campo escuro por trás de suas pálpebras, ele via imagens disparatadas que pareciam lâminas dançantes. Lois, você está bem? Estou, mas esgotada. Não faço a menor ideia de como vou voltar àquela escada debaixo da árvore, e muito menos subi-la. Não tenho sequer certeza se vou conseguir ficar em pé. Ralph abriu os olhos, levou as mãos às coxas acima dos joelhos e curvou-se mais uma vez para a frente. No chão onde estivera o saco mortuário, havia a aliança de um homem. Dava para ler facilmente a gravação da parte interna.
HDED 5887. Ellen de Pinot e Edward de Pinot, casados em 5 de agosto de 1987. Era isso que tinham vindo buscar. Era o símbolo de Ed. Agora só faltava apanhá-la, metê-la no bolsinho da calça, encontrar os brincos de Lois e se mandar dali. 7. Ao estender a mão para o anel, um poema lampejou em sua mente. Desta vez o autor não era Stephen Dobbs, mas J.R.R. Tolkien, que criaram os Hobbits. A imagem que ocorrera a Ralph na sala pequenina e cheia de fotos de Lois. Fazia quase 30 anos que lera as histórias de Frodo, Gandalf, Sauron e do Senhor Negro narradas por Tolkien. Histórias que, pensando bem, continham um símbolo muito semelhante àquele. Mas, por um momento, os versos surgiram tão nítidos quanto as lâminas da tesoura minutos antes. Um anel para dominá-los. Um anel para encontrá-los. Um anel para reuni-los e nas trevas acorrentá-los. Na terra de Mordor, onde param as sombras. Não serei capaz de apanhá-lo, pensou. Estará firmemente presa à roda do cá como eu e Lois, e não conseguirei apanhá-lo. Ou isso, ou será o mesmo que tocar num fio de alta tensão, e estarei morto antes mesmo de saber o que está ocorrendo. Só que realmente não acreditava que qualquer das duas coisas fosse acontecer. Se o anel não estava ali à sua disposição, então por que fora protegido por um saco mortuário? Se o anel não estava ali à sua disposição, porque as forças que protegiam Clotho e Larqueses e Dorrance, não podia esquecer Dorrance, tinham despachado ele e Lois nessa jornada. Um anel para dominá-los, um anel para encontrá-los, pensou Ralph, e fechou os dedos em torno da aliança de casamento de Ed. Por um momento, sentiu uma dor profunda e fina na mão, no pulso e no antebraço. Simultaneamente, o canto suave dos objetos que Atropos entesourara ergueu-se num grito imenso e harmônico. Ralph emitiu um som, talvez um grito, talvez apenas um gemido, e ergueu o anel, firmemente seguro em sua mão direita. Uma sensação de vitória vibrou em suas veias como um vinho ou como... Ralph? Ele se virou para Lois, mas ela mirava o lugar onde a aliança de Ed estivera, seus olhos negros expressando medo e confusão. Onde a aliança de Ed estivera. Onde a aliança de Ed ainda estava. Continuava exatamente no mesmo lugar. Um círculo de ouro reluzente, com a inscrição HDED 5887 na parte interna. Ralph teve um momento de desorientação e aturdimento e controlou-o com esforço. Abriu a mão, de certa forma esperando que o anel tivesse sumido, contrariando a informação dos seus sentidos, mas ele continuava na palma de sua mão sobre a bifurcação que formavam as linhas do amor e da vida, refugindo a triste luz vermelha deste lugar horrível. HDED 5887. As duas alianças eram idênticas. 8. Uma em sua mão, a outra no chão. Não havia diferença, pelo menos nenhuma que Ralph pudesse distinguir. Lois estendeu a mão para a aliança que substituíra a que Ralph erguera. Hesitou e em seguida apanhou-a. Enquanto olhavam, um ouro fantasmático brilhou um pouco acima do chão da câmara. Então solidificou-se numa terceira aliança de casamento. A semelhança das anteriores, trazia na parte interna a gravação HDED 5887. Ralph viu-se pensando em mais outra história. Não a longa narrativa de Tolkien sobre o Senhor dos Anéis, mas uma história do Dr. Seuss que ele lera para os sobrinhos de Caroline na década de 50. Fora há muito tempo, mas não a esquecera completamente, porque era mais complexa e sinistra do que as bobagens habituais do Dr. Seuss sobre ratos, morcegos e gatos travessos. Intitulava-se Os 500 Chapéus de Bartolomeu Cubbs, e Ralph achava que realmente não era de admirar que a história lhe ocorresse agora. O pobre Bartolomeu era um matuto que tivera a má sorte de se encontrar em uma cidade grande quando o rei passava por lá. As pessoas deviam tirar o chapéu diante de tão augusto personagem, e Bartolomeu bem que tentou, mas sem sucesso. Cada vez que tirava o chapéu, aparecia sob aquele um outro, idêntico ao anterior. Ralph, o que está acontecendo? Que significa isto? Ele balançou a cabeça sem responder, os olhos correndo do anel na palma de sua mão para o outro na de Lois e para o terceiro no chão, num círculo sem fim. 3 anéis, os 3 idênticos, como os chapéus que Bartolomeu Cubbs não parava de tirar. O coitado continuou tentando mostrar boas maneiras diante do rei.
Ralph lembrava-se que, mesmo quando o carrasco o fazia subir a escada curva que levava ao local da decapitação pelo crime de desrespeito, só que a história não era bem assim, porque depois de algum tempo os chapéus na cabeça do pobre Bartolomeu começaram a se transformar, a se tornar cada vez mais fabulosos e rococós. É o que está acontecendo com os anéis, Ralph? Você tem certeza? Não, ele achava que não. Quando apanharam o primeiro, sentiram a dor profunda e momentânea espalhar-se pelo seu braço como um reumatismo. Mas Lois não demonstrara nenhum sinal de dor quando apanhara o segundo. E as vozes? Não as ouvira gritar quando Lois apanhara o dela. Ralph curvou-se para a frente e agarrou o terceiro anel. Não houve espasmo de dor nem grito dos objetos que formavam as paredes da câmara. Eles continuaram a cantar baixinho. Entre mentes, um quarto anel se materializou onde os outros três tinham estado, exatamente como os chapéus na cabeça do infeliz Bartolomeu Cubis. Mas Ralph não lhe deu atenção. Olhou para o primeiro anel, que segurava entre a linha da vida e a do amor na palma da mão direita. Um anel para dominá-los, pensou. Um anel para acorrentá-los. E acho que é você, belezinha. Acho que os outros são apenas hábeis falsificações. E talvez houvesse uma maneira de verificar. Ralph levou os 2 anéis aos ouvidos. O da mão esquerda era silencioso. O da mão direita, o que estivera dentro do saco mortuário quando ele o abrira, ainda emitia um eco fraco e enregelante do grito final do seu invólucro. O da mão direita está vivo. Ralph? A mão de Lois em seu braço estava fria e ansiosa. Ralph olhou-a e em seguida atirou longe o anel da mão esquerda. Ergueu o outro e espiou, por dentro dele, o rosto tenso e estranhamente jovem de Lois, como se fosse uma luneta. É este. Os outros são apenas marcadores de lugar, acho. Como zeros num complicado problema matemático. Você quer dizer que não contam? Ele hesitou, inseguro quanto à resposta, porque na realidade contavam. Esse é que era o problema. Ele simplesmente não sabia como expressar sua intuição em palavras. Enquanto os falsos anéis continuassem a aparecer nessa camarazinha horrível, como os chapéus na cabeça de Bartolomeu Cubis, o futuro representado pelo saco mortuário sobre o centro cívico continuaria a ser o único futuro verdadeiro. Mas o primeiro anel, o que Atropos roubara do dedo de Ed, talvez enquanto ele dormia ao lado de Ellen no chalezinho que agora estava vazio, poderia alterar tudo. As réplicas eram símbolos que preservavam a forma do K, da mesma maneira que os raios que saíam de um cubo preservavam a forma de uma roda. O original, porém... Ralph pensou que o original era o cubo. Um anel para acorrentá-los. Ele apertou com firmeza o anel de ouro, sentindo aquela formadura vincar sua palma e seus dedos. Então meteu-o no bolsinho do relógio. Havia uma coisa sobre o K que eles nos contaram, pensou. É fugídio. Fugido como um peixe velho que não quer sair do anzol, mas continua a dar rabanadas na mão da gente. E lembrava também a escalada de uma duna de areia. Escorregava-se um passo para trás a cada 2 que se conseguia dar para a frente. Eles tinham ido até a High Ride e realizado alguma coisa. Exatamente o que, Ralph não sabia. Mas Dorrance lhe garantia que sim. Segundo ele, cumpriram sua missão no abrigo. Agora tinham vindo aqui e recuperaram a aliança de Ed. Mas isso ainda não era suficiente. E por quê? Porque o K era como um peixe. O K era como uma duna de areia. O K era como uma roda que não queria parar. E sim, continuar girando sempre, esmagando o que por acaso encontrasse em seu caminho. Uma roda de muitos raios. Mas principalmente, talvez porque o K era como um anel. Como uma aliança de casamento. Ele de repente compreendeu que toda a conversa no telhado do hospital e todos os esforços de Dorrance não tinham conseguido explicar. A condição indeterminada de Ed, somada ao fato de Atropos ter localizado o pobre sujeito confuso, concedera-lhe o tremendo poder. Abrira-se uma porta, um demônio chamado Rei Rubro entrara em cena. Alguém mais poderoso que Cloto, Lachesis, Atropos ou qualquer outro. E ele não pretendia ser paralisado por um velho coroa de Derry como Ralph Roberts. Ralph? Um anel para dominá-los, Lois. Um anel para encontrá-los. De que é que você está falando? Aonde está querendo chegar? Ele deu um tapinha no bolso das calças, sentindo o volume pequeno, mas importante da aliança de Ed.
Então estendeu os braços e segurou Lois pelos ombros. Os substitutos, os anéis falsos, são os raios, mas este é o cubo da roda. Tire-se o cubo e a roda não pode girar. Você tem certeza? Tinha certeza absoluta. Só não sabia como fazer isso. Tenho. Agora vamos. Vamos sair daqui enquanto podemos. Primeiro Ralph empurrou-a por baixo da mesa de jantar sobrecarregada. Ajoelhou-se e seguiu-a. Parou a meio caminho e olhou por cima do ombro. Viu uma coisa estranha e terrível. Embora o zumbido não tivesse retornado, o saco mortuário refazia-se em volta da aliança substituta. E o ouro reluzente já se embaçara, transformando-se num círculo fantasmático. Contemplou-o por alguns segundos, fascinado, quase hipnotizado, então desviou os olhos com esforço e começou a engatear atrás de Lois. 9. Ralph receou que perdesse um tempo precioso tentando navegar de volta pelo labirinto de corredores que cruzavam o armazém de lembranças de Atropos, mas isso não foi problema. Suas próprias pegadas, desbotadas mas ainda visíveis, continuavam ali para guiá-los. Ralph começou a recuperar as forças quando deixaram o quartinho para trás, mas agora Lois estava baqueando. Na altura em que alcançara o arco entre o armazém e o apartamento imundo de Atropos, ela estava apoiada nele. Ralph lhe perguntou se estava bem. Lois conseguiu encolher os ombros e dar um sorrisinho cansado. Meu maior problema é estar neste lugar. Não importa o nível que subimos, continua repugnante e odioso. Depois que eu pegar um ar fresco, acho que vou melhorar, sinceramente. Ralph torceu para que ela estivesse certa. Quando se abaixou sob o arco para atravessar o apartamento de Atropos, tentou pensar num pretexto para mandar Lois prosseguir sem ele. Isto lhe daria a oportunidade de dar uma busca rápida no lugar. Se não encontrasse os brincos, teria que presumir que Atropos continuava a usá-los. Ele reparou que a anágua de Lois voltara a aparecer por baixo da bainha do vestido. Abriu a boca para dizer-lhe, mas vislumbrou o movimento pelo canto do olho esquerdo. Compreendeu que tinham sido muito menos cautelosos na viagem de volta, em parte porque se sentiam exaustos, e agora talvez tivessem que pagar um preço alto por terem baixado a guarda. Lois, cuidado! Tarde demais. Ralph sentiu o braço dela ser violentamente puxado quando a criatura furiosa, de túnica suja, agarrou-a pela cintura e arrastou-a para trás. A cabeça de Atropos chegava apenas à axila de Lois, mas lhe permitiu brandir seu bisturi enferrujado sobre sua cabeça. Quando Ralph atirou-se instintivamente contra ele, Atropos baixou a lâmina até tocar o cordão cinza pérola que subia da cabeça de Lois. Arreganhou os dentes para Ralph num sorriso indizível. Nem mais um passo, coroa. Nenhum. Bem, pelo menos não precisava mais se preocupar com os brincos errantes de Lois. Eles produziam um reflexo rosa-avermelhado e sombrio nos lóbulos das orelhas de Atropos. Foi mais a visão dos brincos do que o berro que fizeram Ralph parar onde estava. O bisturi se afastou um pouquinho, mas só um pouquinho. Agora, coroa, você acabou de tirar uma coisa minha, não foi? Não tente negar, eu sei. E vai me devolver agora mesmo. O bisturi voltou para o fio de balão de luz. Atropos acariciou-o com a face da lâmina. Ou você me devolve, ou essa vaca vai morrer aqui diante de seus olhos. Você pode ficar aí observando o saco empretecer. Então, o que me diz, coroa? Passe para cá.